Esse vídeo aqui é para você que mudou para o exterior há mais de 5 anos ou até dentro dos 5 anos. Nele eu vou falar sobre declaração definitiva, de saída definitiva ou comunicado de saída definitiva, se você está obrigado ou não. Vou falar se você manda dinheiro aqui para o Brasil ou você tem imóveis aqui, investimento aqui, como que deve ser tratado isso, tá? Recentemente, pessoal, tem muita gente falando, nas redes sociais, porque o Haddad falou sobre isso, falando que vai ter multa, que vai bitributar. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a nova estrutura tributária vai rastrear quais são os brasileiros que estão irregulares fiscalmente a partir do ano que vem. Isso deve atingir milhares de pessoas que vivem no exterior. Não há um levantamento oficial, mas especialistas dizem que é aqui nos Estados Unidos que estão a maioria dos brasileiros que não formalizaram a sua condição de não residente junto à Receita Federal do Brasil. Então, nesse vídeo, eu vou explicar de fato, dentro da lei, o que é e o que não é. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lázaro Marcos, eu sou contador e trabalho com imposto de renda há mais de 17 anos. Eu tenho um treinamento no QuickFi, sobre imposto de renda, e eu amo e eu adoro fazer o que eu faço. E eu amo fazer a questão do imposto de renda. Então, assim, esse conteúdo ele me chamou muita atenção, porque explodiu nas redes sociais, tá? Então, quem tá falando com você aqui é uma pessoa que tem bastante experiência com imposto de renda, e a gente vai mostrar também a questão da lei. Então, se você não é inscrito do canal, eu só te peço para você se inscrever no canal, falar de onde você, de qual país que você tá assistindo esse vídeo, e aí eu vou fazer de tudo aqui para te entregar um conteúdo surreal, para você sair daqui sem dúvida nenhuma e sabendo de fato o que você deve fazer. Então vem comigo, vamos direto ao conteúdo. A primeira coisa que você tem que entender é de onde eu tirei essas respostas que eu vou passar para vocês aqui agora. Eu tirei de um conteúdo chamado Perguntas e Respostas do Imposto de Renda. Aqui no Brasil, todo ano a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda e tem perguntas e respostas, dúvidas que a população tem e o governo, a Receita Federal, ela cria essa pergunta e resposta. Então eu tirei dessa pergunta e resposta, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E para facilitar a vida de vocês, pergunta e resposta, a pergunta 100 começa, para quem mora no exterior, começa no 113 e vai até 176. E para facilitar aqui o nosso estudo, para explicar para vocês, o que eu fiz, tá, pessoal? Eu peguei essas perguntas das 113 a 176 e joguei no notebook LM, que é uma IA, onde ela faz ali um resumo pra gente. E eu vou explicar para vocês cada tópico desse aqui. E aí a gente vai tirando as dúvidas, e tudo que você tiver também pode mandando aqui deixar aqui no nosso comentário, que eu faço questão de trazer conteúdo depois. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, que você que mora no exterior, qual que é o conceito, de residente ou não no exterior, tá? Então eu tenho aqui, o que você vai, o de maior interesse das pessoas aqui hoje é residente, não residente no Brasil. Então é isso aqui que a gente tem que entender. E aí eu vou resumir para vocês aqui agora, em vez da gente passar aqui o item por item, eu vou resumir para vocês. Então vamos lá, o que é o conceito de não residente no Brasil? Vamos imaginar que você foi para o exterior nos últimos 5 anos. Porém, você não fez a declaração de comunicação, você não fez a declaração de saída definitiva e você não fez o comunicado. Mas independente se você não fez nem essa declaração, nem o comunicado, a Receita Federal entende que após 12 meses, no primeiro dia após 12 meses que você saiu do Brasil, você é considerado não residente no Brasil. Então você não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, tá? Mas Lázaro, eu saí há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, não importa. Se você saiu há mais de 5, 6 anos e você não fez o comunicado e não fez a declaração de saída definitiva, após os 12 meses, você já é considerado não residente no Brasil. Isso é o que você tem que entender primeiro, tá? E aí depois eu vou falar lá na frente se tem multa ou não de não fazer essa declaração. E aí a gente vai vir aqui agora, uma coisa muito importante, que é a questão de tributação de vocês que moram aí no exterior. Como que funciona essa tributação, tá? Vamos explicar aqui agora. Eu vou falar para vocês aqui, eu já dei uma estudada e vou trazer um resumo para você. Imagine você que trabalha aí no exterior, que você tem uma renda no exterior. Essa renda do exterior, ela não é passiva de imposto aqui no Brasil. Afinal, você é não residente aqui no Brasil, tá? Você já paga imposto no exterior. Isso é fake news do que você tem, que as pessoas andam falando que você tem que pagar imposto aqui no Brasil. Mas Lázaro, quando que eu tenho que pagar imposto? Eu não sou residente, quando que eu tenho que pagar imposto aí no Brasil? Quando você tiver rendimentos, deixa bem claro aqui as perguntas e respostas, quando você tiver rendimento dentro do Brasil. Mas como assim, Lázaro? Imagina você aí que já está há anos no exterior e você
você transfere dinheiro para cá. Quando você transfere dinheiro para cá, esse dinheiro seu, a sua renda, ela foi passiva do exterior. Então essa, esquece, você não tem que pagar imposto, tá? Não existe isso. Mas paga imposto quando você fala que você tem um aluguel aqui, você tem imóveis de aluguéis, mas desde que os seus imóveis de aluguéis atinge o limite de tributação de imposto no Brasil. Por exemplo, na data de hoje, dia 16/10/2025, a tributação nossa, quem recebe até R$3.000, né, dois salários mínimos, dá quase 3 mil e pouquinho, ele é isento de imposto. Acima disso, já tem que pagar imposto. Então, vamos pensar, se você tem aqui um imóvel aqui no Brasil, e o seu imóvel ele te dá uma renda acima dos 3 mil, você tem que fazer o carnê-leão, apurar o imposto com o código correto de pessoas que não moram no exterior. Você é obrigado a pagar imposto nesse caso. Mas não, eu tenho um aluguel aqui que é abaixo desse valor. Então, esquece, você não tem que pagar imposto. Investimento. Lázaro, posso ter investimento no Brasil? Pode ter investimento no Brasil. Desde que, se existir o seu investimento, ele te dá algum rendimento, que eu falo assim, de pagar, passivo de pagar imposto, e aí você tem que entender, eu vou te dar um exemplo de bolsa de valores. Aqui, quando você vende, faz aplicação em bolsa, você vende acima de R$20.000, você está tributado 15%, tá? Então, se você tiver investimento na bolsa aqui, e tiver esse saque acima de 20 mil e te der lucro, você vai pagar 15%. Aí você tem que avisar, o que tem que ser feito é você avisar as fontes pagadoras, tá? Que é as corretoras, os bancos, onde você tem essa movimentação, que você é não residente no Brasil. Mas para você provar isso, você tem que fazer a declaração ou o comunicado. Beleza? Então, quem tem investimento, ele tem que pagar imposto só se tiver imposto, for imposto, o investimento dele for passivo de imposto, né? Gerar o imposto, aí sim ele tem que gerar o imposto, mas com um código diferente de quem mora aqui no Brasil. E outro detalhe que eu quero entrar bem dentro é quem manda, a maioria das pessoas manda dinheiro aqui pro Brasil. E esse dinheiro que você obtém aí do exterior, ele não é tributado aqui, tá? Tem muita gente que fala que é tributado. Aqui na perguntas e respostas ele deixa muito bem claro que o dinheiro vindo do exterior de não residente no Brasil, na verdade ele não fala não residente, ele fala que só é tributado renda passivas aqui as rendas de rendimentos tributáveis nacionais, tá? Então, se você adquiriu essa renda lá no exterior, você não deve pagar imposto sobre isso. Então, isso também é um fake news que as pessoas andam falando muito na internet. Então, tá um alvoroço aí na internet sobre essa saída definitiva por conta que o Haddad falou algo nesse sentido e muita gente cortou esse vídeo e fez desse vídeo. Muita gente ganhou seguidores aterrorizando outras pessoas. Então a verdade é, resumindo aqui, você que é não residente no Brasil, você não tem que pagar imposto aqui no Brasil, da sua renda que vem de fora. Você só deve pagar imposto aqui se a renda for obtida aqui no Brasil e se ela ultrapassar lá o limite da tributação, né? Ultrapassar o limite de isenção, aí você tem que pagar imposto sim. Movimentação em conta bancária pode continuar normal, investimento pode fazer desde que avisar a sua fonte pagadora que você é não residente no Brasil. E por fim, a declaração e o comunicado de saída definitiva do país tem que ser feito, tá? Então quem saiu nos últimos 5 anos tem que fazer a declaração de saída definitiva e o comunicado. E quem saiu há mais de 5 anos só faz o comunicado. Mas Lázaro, eu vou ser multado, vai ter alguma coisa, vai ser... Não tem nada disso, tá? Aqui dentro da pergunta e resposta não fala em nenhum momento qual que é a Receita Federal após o 13º mês do ano no Brasil, ela já considera que você não é mais residente no Brasil. Então, por exemplo, na época que você automaticamente. Só que se eu tiver dentro dos 5 anos, legal fazer a declaração de saída, comunicado, certo? Mas como você não está dentro dos 5